Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 73º programa. E estamos aqui com o Paulo Neto a nos trazer um tema muitíssimo interessante chamado Os Profetas Previram Episódios da Vida de Jesus. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vamos dar boa noite ao pessoal da sala aí, quem está aqui. Marlene, boa noite. Cláudio, Vladimir. Rapaz, sabe quem que eu encontrei ontem? O Vladimir. Estou sabendo. Tive o prazer de prestigiar uma palestra que eu fiz lá no bairro, aqui em Belo Horizonte. Ele esteve lá conversando com a gente. A Fernanda, boa noite, Fernanda. Estela. Enfim, boa noite a todos aí. Vamos tratar de um tema polêmico, não deixa de ser polêmico. E eu acho que o que vocês vão ver é completamente desconhecido no meio espírita. Sim. Vai surpreender 99,9% das pessoas, e eu tenho certeza. E esse estudo, Arthur, ele começou muito em função lá de trás, quando uma vez eu até falei, né? Que quando logo que eu entrei no Espiritismo, os crentes começaram a querer me converter para Jesus, né? E aí, partindo Espiritismo de tudo quanto é jeito, cara, aí eu ficava sem jeito, porque eu não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de nada. Eu tive que começar a pesquisar, né? Nessa pesquisa, esses temas foram surgindo, cara. Aí eu bati em cima deles, aí sumiram do mapa, não sei nem porquê, não, mas sumiram. Pararam de... Não, o Paulo não tem jeito, não, já o Satanás já forçou dele, deixa ele para lá, graças a Deus. Está perdido já. Mas isso foi muito bom, sabe? Foi muito bom, porque eu aprendi muito. É óbvio que assim, não vou te falar assim, eu domino a Bíblia, não domino, né? Mas dentro do que eu conheci e passei a conhecer, foi um salto quântico, né? Como diz o outro. Muito bom mesmo. E nesse período aprendi também a fazer diários de reputação, né? Eu tenho muita coisa de reputação, tá? Pra você ter ideia, eu tenho reputação de texto de pastor, cara. Comecei a debate com o pastor, ele mandava o texto para cá, eu respondia para lá, ele respondia para cá, e eu ficava aqui debate. Então, isso foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa, assim, tá? Sim. Não sou expert em Bíblia, não, mas alguma coisa dá para sacar. Tá? Vamos ver o que hoje o pessoal vai achar. Maravilha, com certeza será algo bastante proveitoso, né? Sobre esse tema, os profetas previram episódios da vida de Jesus. Então, vamos aqui projetar os slides que o Paulo Neto vai se utilizar na noite de hoje. Muito bem. Vai começar? Manda ver. Peraí, deixa eu só dividir meu computador aqui, a tela no meio, para vocês e os slides. Vamos lá. Então, como está dizendo, esses ataques que as pessoas faziam ao espiritismo, então eu tinha que buscar elementos dentro da Bíblia, que a base dele é sempre a Bíblia, para usar contra eles, né? Então, eu sempre brincava. Não faça da Bíblia uma arma, porque a vítima pode ser você, tá certo? E quanto mais eu aprofundei nesses estudos, dos temas bíblicos, mais eu fiquei assim, meu Jesus. Então, hoje, sinceramente, o cara falar comigo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, assim, esse cara tá perdido, não sabe de nada, coitado. Porque tem tanta coisa lá que não tem a mínima chance de ser palavra de Deus, mas não tem mesmo. Mas, né, é aquele negócio, né? Cada um na sua. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso tema. A nossa frase inicial, e depois lá na frente a gente vai falar dela de novo, consta da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular. Então, ele sempre bate nessa tecla para tirar do crente, ou da pessoa, da adepta, da corrente, a possibilidade de questionar as Escrituras, ou de questionar as profecias. Então, você fica todo para trás, né? Ainda mais eles colocam as coisas assim, se você questionar a Bíblia, por exemplo, você vai para o inferno. Tipo assim, alguma coisa nesse sentido, então o cara treme das bases, então não questiona nada. Tudo que falar está certo, sem a mínima chance de que... será? Nem isso vocês falam, entende? Então, é um sistema de dominação, a minha maneira de perceber, dominação muito forte, tá?
Eu sempre falo assim, que às vezes a gente culpa o adepto de certas coisas, mas o adepto em si, ele não tem muita culpa, não, tá? Eu não tem muita culpa. A culpa está nos líderes, cara. Da forma que eles trabalham, da forma que eles colocam o crente, de tal forma que o cara, assim, não posso questionar, veio de Deus, entendeu? E fica naquela situação, né? Fica o conflito, né? Entre ver uma coisa que não bate com a coisa que, assim, não, porque veio de Deus, ele fica, né? Mas eu acabo aceitando, vamos lá. Fazer umas breves considerações. Passagem de Lucas. Essa passagem ela está dentro do contexto da parábola do bom samaritano, mas o que interessa para nós é só o início dela. Então, Lucas narra lá o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu. Aliás, respondeu Jesus, ao contrário. O que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu. Então, o doutor da lei responde para Jesus, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então, o primeiro ponto que a gente quer levantar aqui é o seguinte: que Jesus vai referendar essa parte que ele falou, amarás a Deus e ao próximo. Então, está referendo, tá certo, você falou isso mesmo, tá legal, deu para entender? Agora, vamos ver de onde que esse cara pode ter tirado isso outro da lei, deve ter tirado essas informações. Então, segundo o que eu penso, né, e dentro dos textos da Bíblia, ele tirou do Deuteronômio. Então, no Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, está lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E de Levítico, no capítulo 19, versículo 18: não vingarás, nem guardarás ira contra os teus irmãos do teu povo, amarás até o próximo como a ti mesmo. A coisa que eu achei mais legal, porque quando a gente ouve a frase, amarás até o próximo como a ti mesmo, a gente acha que essa frase é de Jesus. Não é. Ele foi dita lá atrás. Né? Então, é essa ligação que eu estou querendo dizer. Então, Jesus falou alguma coisa que tem ligação com o Antigo Testamento. Então, para Jesus tem alguma coisa do Antigo que serve. Esse é o ponto. Tá? Não quer dizer que é tudo que serve, mas alguma coisa que serve. Né? E aí, ele mesmo, né, toma a narrativa de Mateus, que ele mesmo vai falar. Então, narra Mateus no seguinte: os fariseus se juntaram em torno dele que é o Jesus, né? E um deles, doutor da lei, de novo, o doutor da lei de novo aqui, um outro, né? Perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Exatamente, Jesus está citando no Deuteronômio. Este é o maior do primeiro mandamento. Mas o segundo, parece que está faltando um aqui, é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, amarás a Deus ou ao próximo, depende de toda a lei e os profetas. Então, veja bem, ele está falando do Deuteronômio que nós lemos e do Levítico. E quando ele diz assim, destes dois mandamentos depende de toda a lei dos profetas, vamos num linguajar muito popular, ele vai falar assim, do Antigo Testamento, se pegar tudo, o resumo é isso: amar a Deus ao próximo. Bom, o que passou disso, ele não precisa. Fica claro? Então, para mim, foi isso. Mas, e aí tem uma outra oportunidade, que aí é um jovem rico, né, que aproxima dele, e diz assim, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus responde: se queres entrar na vida eterna, ou na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais? Aí Jesus respondeu: esses. Então vai dizer para ele quais o mandamento que tem que seguir. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nossa, a segunda vez que ele usa a passagem, né? Disse-lhe então, moço, tudo isso tem guardado, e aí segue o texto. O que interessa é esse ponto aqui. Bom, a que Jesus está se referindo quando diz não matarás, não adulterarás? Ele está falando o quê? De quê? Os 10 mandamentos. Então, além daquilo que já falou daqueles 2 versículos, ele está referendando também os 10 mandamentos. E aqui, dentro da minha percepção, são as únicas coisas que Jesus aceita dentro do Antigo Testamento como, vamos dizer assim, a revelação divina, ou coisas dignas de a gente cumprir, ou de seguir, ou de fazer. Ok?
ok? Bom, agora nós vamos entrar um pouco mais dentro da nossa proposta. Então, faremos uma análise de várias passagens bíblicas tidas como profecias. Tidas, porque vocês vão ver que é tidas mesmo, ou supostamente, né, nesse sentido, a respeito de Jesus, o Messias, visto como enviado de Deus com a missão de libertar os judeus do domínio estrangeiro, que passariam a ter supremacia em relação aos demais povos. Então, a ideia do Messias não era um Messias que tivesse todo um viés, um ensinamento a nível espiritual. É que ele queria um Messias guerreiro para libertar o povo de alguma subjugação. É esse que é o Messias que estava querendo. Por isso que quando os judeus só saíram, esse cara aí não libertou ninguém, não é ele. Eu estou querendo o outro, estou esperando o outro agora. Deu para entender? Então, essa ideia do Messias é tradição, não tem nada na Bíblia, nós vamos ver, não tem nada na Bíblia. Vamos mandar o Messias, não tem nada disso. Não tem nada disso. É tradição que eles ficaram e interpretação equivocada, como sempre. Aqui nós vamos ver como que é questão de interpretação equivocada. Eu tenho um dicionário da Barça, e nesse final do dicionário tem um dicionário, tem uma Bíblia Barça, e no final da Bíblia tem um dicionário prático. E lá tem várias palavras, né? E tem a palavra Messias. Então, diz lá no dicionário, palavra hebraica que significa ungido. Então, ungido é uma pessoa... o Messias é uma pessoa ungida, né? No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, os reis e outros tiveram cargos importantes como profetas, eram ungidos. Então, não é só Jesus que era ungido, várias outras pessoas foram ungidas. Então, várias outras pessoas são Messias, né? Quando, porém, os elites falavam em um Messias, isto é, ungidos, se referiam àquele que foi prometido a... olha aqui como que começa a situação. Aqui está falando, quando fala de Messias, está aquele que foi prometido a Adão. Será alguma coisa de Messias foi prometido a Adão, cara? A Abraão? Que isso? Como Salvador e bênção de todas as nações. Ele vai citar o quê? Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Gênesis 12, versículo 3 e Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Bom, aí continua lá. Em todo o Antigo Testamento vão sendo dadas profecias para sustentar a esperança e o desejo da sua vida. Será mesmo que isso é verdadeiro, Arthur? Tá vendo? Eles trabalham a mente da pessoa, né? Já para aceitar aquelas ideias. Vamos ver lá. Só para esse aqui eu fiz questão de pegar as referências dele. Então, nós vamos pegar Gênesis 3:15, 12:3 e 22:18. Está falando que está prometendo o Messias lá, não está falando? Cadê o Messias prometido aqui? Então, Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as fezes. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. Onde que está a promessa de Messias aqui, Arthur? Uma outra. Gênesis 12, versículos 1 e 3. Javé disse a Abraão: saia da tua terra, do meio de seus parentes, da tua casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoaram você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Está falando alguma coisa de Messias aqui, Marco? Ou eu passei batido? Não vi nada. Nada, também não. Não notei nada. E a última? Não, é só para mostrar como esse coloca uma situação que quando você vai lá não tem nada. Esse foi o ponto principal. Como a maioria de nós não tem a ideia do questionamento, de ir lá para ver se é isso mesmo, a gente passa batida e aceita a palavra do cara. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então, vamos lá no último. O anjo de Javé chamou lá do céu uma segunda vez a Abraão, dizendo: juro por mim mesmo, ó Deus jurando por ele mesmo, para a fé de Javé, porque você me fez isso. Porque não me recusou seu filho único, e eu o abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Por meio da descendência de você, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. E aí, cadê o Messias aqui?
E sabe o que é essa obediência de Abraão? Tem ideia? Vem a imagem aí. O que você vê na imagem aí? É alguém sacrificando, né, uma criança. Aí Deus fala para assim, eu quero ver se você gosta de mim mesmo, sacrifica seu filho para mim. Aí ele fala, pegar a faca e já ia, pôs o filho debaixo do braço, formou a lei, já ia sacrificar o cara lá, cara. Olha, a mulher dele era estéril, eles tiveram filho, se não me falha a memória, ele estava com 100 anos, a mulher com 90, já é um absurdo em termos de Bíblia, porque essas idades, as pessoas não viviam esse tempo todo. Quer dizer, tem um único filho, Deus só se sacrifica para mim, o cara vai lá com a faca. Não, o que é isso, cara? Então, dentro da minha percepção, por que Abraão fez isso? Porque ele vivia numa cultura que sacrifício humano para Deus era normal. Então, ele não achou estranho. Entendeu? Mas não fala para isso para ninguém, não, tá? Eu falei não, porque senão eles vão cair de pau em mim. Esse autor, eu já cansei de citar ele, e não tem como não citar, porque é uma pessoa que era um daqueles crentes ferrenhos, né? Depois ele surtou, porque você adianta você falar que a Bíblia, a palavra de Deus, que é igual ao original, se você não tem o original para me provar, então não adianta nada. Então, ele surtou. Mas ele tem uma linha de pesquisa muito interessante, é um cara que respeita as colocações, a posição das pessoas, não agride ninguém, só coloca os fatos. O fato é isso e aquilo, pronto. Né? Sem denegrir ninguém, sem desmerecer quem quer que seja. Então, ele diz assim, o termo Messias vem da palavra hebraica, que significa ungido. Então, fechou lá com a Bíblia da Bassa, né? Originalmente, na Bíblia hebraica, era usada em referência ao rei de Israel, uma figura como o rei Saul, o rei Davi ou o rei Salomão. Então, os três reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, foram Messias, foram ungidos, né? O rei era literalmente ungido com óleo em sua cabeça durante a cerimônia de posse, para mostrar que o favor especial de Deus estava sobre ele de uma forma única. Aí continua. Após algum tempo, quando não havia mais reis em Israel, então teve um tempo que passou a juízes, né? Acabaram os reis, passaram a ser juízes. Alguns judeus achavam que Deus mandaria um futuro rei. Acharam que mandaria um futuro rei. Aí começa aí. Acharam. Né? Ungido como o grande rei Davi, de antigamente, que, assim como ele, libertaria, ou lideraria os exércitos, né, para libertar Israel dos inimigos. Olha a ideia onde está. E restabelecer Israel de novo como um Estado soberano na terra. Esse futuro rei, portanto, seria o Messias, um ser humano que era um guerreiro poderoso e um grande governante do povo de Deus. Ele governaria o povo de Deus, cobrando a observação do que Deus exigia nas Escrituras. Então, a ideia era ter alguém como Davi para tirar do jugo de algum povo, para torná-lo o povo que dominava a terra. Isso que eles estão esperando. Tem algum lugar que fala isso? Não. Eles esperavam, era a crença deles. Não tem Bíblia canto nenhum falando isso. Em resumo, aí continua o Herman, né? Havia uma certa expectativa de como seria uma futura figura ungida, um Messias. A única coisa que essas concepções do futuro Salvador tinham em comum era que todas esperavam que fosse uma figura grandiosa e poderosa, mais no sentido de guerreiro, né? Fortalecida por Deus para derrubar os inimigos e governar o povo de Deus com autoridade. Essa que é a futuro. A ideia que surgiu dentro do povo, a crença foi em cima disso. Né, como você falou aí, não é por nada que os judeus até hoje não aceitam Jesus, justamente por ele não ter as características desse Messias previsto, não é isso? Exatamente. Esse livro aí, o Livro das Religiões, esses dois autores aí, eles têm coisa interessante. Então, ele diz aqui, que vai fechar com tudo que nós estamos falando. A importância disso é o seguinte, nós estamos trazendo informações que nós vamos ver que as pessoas estão falando a mesma coisa. Né? Para não falar assim, não falou de um jeito, não. Para ver que a coisa é séria e é um trabalho, né, muito, muito interessante. Não. Então, durante milhares de anos, os judeus esperavam o Messias que viria criar um reino de paz na Terra. As raízes históricas dessa expectativa datam da Idade do Ouro de Israel, no reinado de Davi, lá de trás, né?
quando os reis eram ungidos ao subir ao trono. Na verdade, a palavra Messias significa ungido. Desde a época do exílio babilônico, os judeus alimentavam a esperança e a crença de que chegaria um Messias, um novo rei, saído da linhagem de Davi. Ó, o rei ainda ia sair da linhagem de Davi, né? Jesus, filho de Davi. Lembra disso aí, das passagens bíblicas? Esse rei ideal iria restabelecer Israel como uma grande potência e seu povo passaria a viver em eterna felicidade. Então, as três fontes estão falando a mesma coisa, né? Bom, aí vamos lá no Herculano Pires, que tem uma obra dele chamada Concepção Existencial de Deus. Então, diz assim, essas deturpações não foram certamente intencionais, mas forçadas pela necessidade imaginária de enquadrar Jesus nas profecias judaicas. Então, olha aqui, então o cara já está falando mais ou menos o que eu estou falando. Pegaram vários... Não, vamos enquadrar Jesus aqui, se é para Jesus, vão aplicar, e vão que vão. E vocês vão ver isso. Não obstante esse esforço dos evangelistas, de que Paulo não participou, os judeus ortodoxos que conheciam bem a história real de Jesus rejeitaram o Messias. Não, quem quis... não, ele não libertou a gente, cara. Então, né? Que nós falamos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 4, ele vai falar o seguinte: mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorrer da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Obviamente que Kardec ele não pesquisou, né? Ele falou o que todo mundo acreditava e não tem mal nisso, né? Tudo bem, chega um doido lá na frente e descobre que está errado, tudo bem. Mas o importante, ele nunca, em obra nenhuma, ele falou assim, isso Jesus fez para cumprir profecia. Não fala, ele fala que tinha, que o pessoal acreditava, mas não cita nada que entendeu? Para fechar uma coisa com a outra. Então, isso é importante porque ele só falou de forma genérica. Então, por exemplo, no livro Obras Postas, o livro que foi publicado após sua morte, ele vai falar da predição dos profetas com relação a Jesus, e consta do capítulo Estudo sobre a Natureza de Cristo. Nós vamos encontrar 9 profecias. Ele cita 9 profecias. Dessas 9 que ele cita, 7 nós vamos falar aqui. Nós vamos comentar. Ok? Bom, e aí o Santo Agostinho, ele vai falar o seguinte: os antigos profetas eram todos inspirados por espíritos elevados que eles davam em suas revelações, senão ensinamentos de natureza a serem compreendidas pelas inteligências de elite. Bom, eu coloquei isso para ficar claro que eu não estou falando que não existiu profeta. Eu não estou falando que alguns profetas fizeram provisões e acertaram. Eu estou colocando as profecias a respeito de Jesus. É algo específico. Uhum. Ok? Agora, uma coisa eu posso colocar. Todas as profecias feitas, os mais variados profetas, tinham relação com algo para aquele povo, não para 2000 anos depois. Sim. Então, é algo local, ou próximo deles, ou muitas vezes a profecia não era bem assim, algo que fosse acontecer. Tipo assim, se você não adorar Javé, por exemplo, sua plantação não vai dar, vou fazer o sol torrar seu milho. Aí você adorava, o sol não torrava. Entender? Muitas profecias, na verdade, eram ameaças. Um pouquinho, um tom de ameaças, ok? Mas tinha profetas que são uns médios, né? Eram médios, tinham contato com os espíritos, falavam muita coisa, de instrução local, temporal deles, para o povo que estava falando. Ficar bem claro, assim, ó, o Paulo está combatendo profecia. Não estou combatendo profecia, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, se considerarmos o termo profecia como previsão de evento que acontecerá no futuro, nós só vemos sentido, nós aqui é pessoal, então, se esse tiver relação direta com a ou as pessoas a que a previsão foi dita. Se, por exemplo, há uma profecia a respeito da morte de Antíoco IV Epífanes, que viveu de 215 a 162. Por lógica, esse fato terá que acontecer quando as pessoas
às quais foi dirigida essa profecia estivesse viva. Porque senão... Eu vou falar assim, ó, daqui um mês vai chover, mas daqui um mês você tá morto, você não está vivo, por que adiantou eu falar a profecia para você? Você tem que estar vivo, não. Paulo acertou, Paulo errou. É mais ou menos nesse sentido, entende? Então, caso uma profecia se referir a um evento em futuro distante, anos ou séculos à frente, em relação às pessoas a que ela foi dirigida, e se antes da ocorrência do fato previsto nela, nas profecias, né, essas pessoas já estiverem mortas, que valor teria a profecia? Nenhum. Para mim, não. Né? Então, especialmente aquelas profecias que tinham por objetivo a mudança de comportamento, e o que tem muitas nesse sentido. Se você não fizer isso, eu vou... Entendeu? É seca, a sua água, não sei o quê. Mais muito nesse sentido. Mudança do comportamento dos judeus. E que foram transmitidas oralmente ao longo do tempo. Acontece que boa parte das profecias só foram escritas após a ocorrência dos fatos. Esse que é o ponto também. Aqui se pretende atribuí-las como sendo o que está nela descrito. Dou um exemplo. Ao sair do templo, o templo de Jerusalém, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções, se referindo ao templo. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O estudioso Júlio Treboni Barreira, no livro A Bíblia Judaica, está errado aqui, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, ele vai falar da datação provável dos evangelhos, ou seja, quando é que os evangelhos foram escritos. Okay? Então, de Marcos, você vê que não tem uma data precisa, é entre um período dos anos 65 a 70, foi nesse período que foi escrito. Mateus de 70 a 80, como de Lucas 70 a 80, e o João é o último deles, dos anos 90. Ok? Então, a grosso modo, nós temos aqui os evangelhos foi escrito aí, cerca aí, arredondando 35 anos depois de Jesus morreu. Né? Então, aqui nós temos muito mais tradições orais do que fatos, né? E como nós já falamos que os nomes não designam os autores, então a coisa é muito mais ampla. Bom, e aí o que aconteceu? No ano de 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos e o templo foi para o saco. Derrubaram o templo. Aí fecha com a previsão? Fecha. Mas já tinha acontecido. Então, escrever depois que aconteceu. Então, eu pegar um fato que já aconteceu e julgar lá para trás, falar que a profecia é a coisa mais fácil do mundo, cara. Esse é o problema. Então, muitas vezes, não tem muita segurança. Se é realmente uma profecia, ou foi alguma coisa historizada. Ou seja, um fato ocorrido que julgou como profecia. Como é que eu vai saber agora? Deu para entender? Então, fica difícil. Né? O que se deve entender por profecia? Dicionário prático, de novo, da base. Profecia, propriamente, é o ato ou efeito de falar em nome de outra. Em geral, o nome de profeta é reservado ao que fala em nome de Deus. Hoje, porém, então, que mudou o sentido, entende-se profecia apenas a predição de algum acontecimento futuro. Então, o profeta, hoje, a profecia é algo que você vai prever para lá para frente, né? E a profecia lá atrás era só quem fala em nome de Deus. Então, mudou todo o conceito, né? Que depende da livre vontade de Deus ou do homem e que, por conseguinte, só pode ser conhecida por divina revelação. Olha, eu peguei a Bíblia de Ave Maria, da editora Ave Maria, porque ela vai indicar isso aqui na profecia do livro tal, aí foi fácil eu levantar as profecias por esse livro, por essa Bíblia. Então, buscando nessa Bíblia, eu encontrei 43 passagens que dizem ser profecias. Ou Jesus cumprindo, ok? Ou fatos lá previstos na vida de Jesus que aconteceu. Bom, nós vamos analisar aqui 14 delas. Então, nós vamos falar de 32% delas. Então, vamos resumir por evangelho. E ficam algo assim muito na cara. Mateus,
é o autor de Mateus, melhor dizendo, é que tinha uma preocupação muito grande em vincular Jesus a profecias. Então, provavelmente, o público dele é um público judeu, então ele queria convencer os judeus que Jesus era aquele que eles estavam esperando. Então, ele tinha que soltar a profecia à torta à direita, para eles acreditarem. Ficou claro? Ora, então, veja bem, de 43, ele falou 17, que é 39,5%. É quase 40%, cara. Nós estamos beirando a metade. É muita coisa, entende? Você vê que fica muito claro isso. E mesmo antes de eu fazer esse levantamento estatístico, eu já tinha essa percepção. Aí, quando eu levantei, assim, agora está provado. Né? Eu não tenho nem que discutir, né? Está aí. Bom, agora, nós vamos pegar as profecias e ver lá no Antigo Testamento onde elas se encontram, ok? Então, nós vamos encontrar, na verdade, como tem duplicidade de profecias, às vezes um fato é uma profecia, outro fato é a mesma profecia que já foi falada no anterior, tá? Então, em vez de 43, pula para 53. Mas o que se observa aqui no livro Deuteronômio, no Êxodo, em Salmos e 2 Samuel? Esses livros não são livros que falam de profecia ou de profetas. Os outros, sim. Amós, Abaruque, Isaías, Jeremias, Miqueias, José, eles foram profetas, então falava da vida de profeta. Então, aqui não teria que ter. Ó, Salmo tem 14, cara. Salmo que era cânticos. Eram cânticos. Não tem nada a ver com profecia. Então, o que a gente vai ver é isso. Muito disso. Então, fala assim, isso aqui no Salmo tal. Você vai no Salmo tal, é uma prece que Davi fez, ou um outro salmista fez, coisa dele. Não tem nada a ver de profecia. Esse que é o ponto. E essa que vai ser a grande surpresa. Porque quem fizer esse levantamento, igual eu fiz, vai cair na mesma conclusão que eu caí, porque não tem jeito. Não tem outra alternativa. Que está lá, está claro. 2 e 2 são 4, né? Então, na introdução do Salmo da Bíblia de Jerusalém, vai falar o seguinte, ó, que os salmos são classificados em hinos, que seria, ou seja, louvor a Deus, e em as súplicas, salmo de sofrimento, de lamentação, que podem ser coletivos ou individuais. Não tem salmo que é profecia, até para salmos proféticos, alguns usam esse termo. Mas isso é que os teólogos sustentam, para tentar referendar o que está lá, que fala que é profecia. Não tem nada a ver. Tivemos uma enorme surpresa ao navegar pela internet, pois encontramos uma quantidade 7,2 vezes maior que essa, ou seja, das 43. Vimos em sites, ao que nos parece de cunho protestante, uma lista com 312 profecias. E até nada menos que 365 profecias. Ou seja, é uma profecia para cada dia do ano. Isso é uma espécie de canto da sereia que hipnotiza os adeptos de forma tal que passam a não ter dúvida alguma quanto à inspiração divina da Bíblia. Essa é a ideia. E cola. Então, qualquer coisa que está falando no Antigo Testamento, que pode aplicar a Jesus, é profecia, chega e já e fala que é profecia. Mas não é assim. Profecia não é assim. Né? Não é assim. Igual que os fatos acontecidos, que fala que aconteceu com a profecia, mas igual que eu falei, né, da destruição do templo de Jerusalém, mas ao menos daquele jeito. Claro, não tem nada a ver. Pode ser que nem profecia foi, né? Aí voltando no bar de... mas seguinte, com bons motivos, pensa-se no Evangelho de Mateus como o mais judaico dos evangelhos do Novo Testamento. Esse relato da vinda e morte de Jesus vai longe ao destacar o judaísmo do Cristo. O texto começa fornecendo uma genealogia de Jesus que se estende passando por Davi. Por que Davi? Porque eles queriam que o Messias viesse da descendente de Davi. Né? O maior rei judaico até Abraão, então a genealogia, né? Passa por Davi até Abraão, o pai dos judeus. Frequentemente, as escrituras judaicas são citadas
para mostrar que Jesus era o Messias judeu enviado por Deus dos judeus em cumprimento das Escrituras Sagradas. Então, é esse o objetivo de Mateus. Ele quer fechar nisso. Então, esse Jesus é que ele dá. Ele sai, né? Bom, aí vem o Batista de novo. Muitas pessoas hoje, principalmente os cristãos conservadores, leem os profetas como se eles fossem videntes, prevendo em bolas de cristal acontecimentos ainda por vir em nossa própria época. Mais de 2.000 anos distante da época em que os profetas estavam falando. Eles não estavam falando sobre o que iria acontecer a longo prazo, milhares de anos depois de sua época. Estava falando para as pessoas que viviam em sua própria época e dizendo a elas o que Deus esperava delas e o que faria caso não obedecesse. Exatamente o que eu falei. Isso aí. Exatamente o que eu falei. Né? E a gente está vendo muito, né, Paulo? Também a gente está vendo muito também no ramo protestante, principalmente, até mesmo no católico, pelo menos na internet, também essa exploração de que Jesus está voltando, que os tempos são chegados, né? E ficam se baseando nessas supostas profecias que seriam para os tempos atuais. Sim. Paul Johnson é um católico conservador, foi escritor, jornalista, historiador, ele é autor do livro chamado História do Cristianismo. Ele vai nos dar conta das manipulações dos textos bíblicos, visando ajustá-los à profecia do Antigo Testamento. Tais tentativas, diz ele então, ficam particularmente óbvias quando os evangelistas põem-se a alinhar ou a modelar acontecimentos da vida de Jesus a fim de enquadrarem nas profecias do Antigo Testamento. E mesmo assim, profecias, pode falar, porque nem mesmo profecias são. Os textos nem mesmo profecias são. Né? Aí a tentação de criar e, portanto, de falsificar, é a palavra dele, não sou eu que estou falando, é clara, e estamos em guarda. Também somos fiscalizados em dispor, mesmo dentro do canon é aquilo que foi considerado como autêntico, 4 narrativas evangélicas, extraídas de uma variedade de fontes, cujos conflitos escandalosos são indicadores diários de verdade dupla. Então, o que ele está falando assim? Os 4 evangélicos, fontes diferentes, têm conflito entre eles. Né? E o que nós já mostramos, né? Numa live para trás aí. O mais óbvio refere-se às origens de Jesus. Assim, sua linhagem davídica, ou seja, do rei Davi, né? Necessária para seu papel é traçada. Então, eles não esperavam um rei da descendência de Davi? Não, então Jesus tinha que vir de Davi, da tribo de Davi. Esse foi o ponto. Por meio de José. Então, trabalharam, né, por meio de José. Muito embora isso seja incompatível com a teoria ou fato de nascimento da Virgem. Ainda contradições importantes quanto aos no movimento de Jesus durante sua missão. Sobretudo, sua visita ou visitas a Jerusalém e tampouco dos diversos relatos da última ceia podem ser conciliados com facilidade. Eu não me lembro dos números, mas as profecias, a genealogia que Mateus traz até chegar a Abraão é coisa absurda. A quantidade de gente lá é absurda. Uhum. Fulano gerou, tá betando e vai que vai. Se eu perguntar assim, você, Arthur, me dá a sua genealogia até seu tataravô, você sabe? Não. E olha que nós temos registro em cartório. Eu vou no cartório, pesquiso, levanto. Mas e naquela época? Uhum. Como é que você pode falar que fulano é descendente de Abraão, cara? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, é invenção, sinto muito, é invenção que o pessoal aceita. E você menciona aí, né, obviamente amparado nesse livro, das contradições, né, em relação às várias contradições. Então, se realmente há algo de inspiração aí, a coisa parece que degringolou, porque cada um... Né? De um jeito. Complicado. Usam muito essa fala de Paulo, que dá na segunda carta a Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar e vai. Então, eles batem muito nisso.
a inspirada, a profecia inspirada, deu para entender? Então, trabalha muito nisso. Uhum. Aí nós vimos que dos livros do Antigo Testamento nós temos problemas sérios, que os autores do Evangelho ninguém sabe quem são, nós já falamos sobre isso. Das 13 cartas de Paulo, somente 7 são realmente dele, tá certo? Então, tem 6 que só Deus sabe quem, né? Então, e veja bem, o Novo Testamento, ele tem mais coisas que não é de Jesus, da vida de Jesus, do que dele. Eu só tenho 4 livros, o resto são 27, 23 livros, então são outras coisas, não tem nada a ver com Jesus. Né? Mas vamos voltar lá ao texto. A gente buscando as Bíblias, nós vamos ver que o enunciado difere de algumas traduções. Então, algumas está assim: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para instruir. A outra é: toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar. A primeira fase é encontrada nas Bíblias pelas versões Novo Mundo, Mundo Cristão, traduções Novo Mundo, Santuário, Voz, Ave Maria e Paulo. Paulo tem a Bíblia de Jerusalém, de Peregrino e Pastoral. E a segunda frase, pelas versões Paz, Católica, Loyola Católica, Paulinas, Católica e Sociedade Bíblica do Brasil, de cunho protestante. É interessante observar que a mudança na redação da frase, por quanto afirmar que toda a escritura é inspirada por Deus, é uma coisa bem diferente daquilo que se quer afirmar, dizendo toda escritura divinamente inspirada. Tem uma certa diferença aí. A ideia que se passa nessa última, toda escritura divinamente inspirada, dá a ideia que tem outras escrituras que não são. Tá certo? Uhum. A primeira, assim, tudo é. A segunda, não. Tem umas que não são. Uhum. É sutil isso aí, tá? É muito sutil. Né? Então, vai saber o que falou, né? Vai saber. Porque uma mudança aí muda o sentido, né? Então, a passagem do Novo Testamento, cujos eventos são considerados como previstos. Então, agora que nós vamos entrar mesmo em algumas delas aí para mostrar a vocês. Antes de mais nada, saibam disso, Pedro, que nós vemos lá no início, né? Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos por Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Então, se veja bem, se as profecias são inspiradas pelo Espírito Santo, se nós encontrarmos a profecia que não bate, que não é profecia, nós estamos comprometendo a Bíblia. Então, o objetivo dessa passagem é claro: não permitir que as pessoas interpretem as profecias diferentemente daqueles que se julgam os únicos representantes de Deus na Terra, os líderes religiosos e os teólogos. Se as profecias fossem de fato inspiradas, não haveria entre elas nenhuma inexistente, ou seja, tem profecias inexistentes. Fala assim: isso veio para conferir escritura, mas você não acha isso em canto algum. Então, a profecia é inexistente. Né? E isso tem algumas lá. Bom, então aqui, para ficar mais fácil identificar, tudo tiver em fundo amarelo, nós vamos trazer a passagem do Novo Testamento e a profecia que dizem que está cumprindo. Ficou claro? Então, aqui, Marcos, do Evangelho de Marcos, está falando aqui, fala alguma coisa, para cumprir profecia. Que profecia? O Salmo, ok? Deu para entender? Deu, né? Por acaso vocês não leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos olhos. Então, já começa aqui a apelar para a Escritura. A profecia da Escritura diz. Aí, quando a gente vai na referência que os tradutores colocam, vamos encontrar Salmos como referência ao cumprimento dessa profecia da pedra dos construtores. Então, está lá: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem de Javé e é a maravilha dos nossos olhos. Porém, vamos lá, Bíblia Sagrada Pastoral. Vai falar a respeito dos Salmos, do Salmo 19. Tudo que está no Salmo 19. Então, vai falar assim, que é uma oração coletiva de agradecimento, estruturando uma celebração litúrgica, ou seja, não é profecia. Bíblia Shed, a Sagrada Pastoral da Igreja Católica, é a Shed de cunho protestante. Então, vai falar, todo o capítulo, que é o Salmo de 1 a 29, é todo ele mesmo,
Uma oração para o povo durante suas procissões solenes para a casa de Deus, cantada responsivamente. Então, os dois tradutores, né, que são as pessoas ouvindo tradução, que eu não sei se é um só também, estão falando a mesma coisa. Então, a tradução são cantos. Então, se são cantos, não são profecias. Então, como é que está falando que lá é profecia? Mais ainda. Bíblia base. Aí vamos explicar o salmo. A pedra, então a pedra lá do salmo, tá? Tem a pedra aqui, ó, a pedra, tá vendo aqui? A pedra, então vai explicar. A pedra, diretamente ao povo israelita que foi rejeitado pelos construtores dos impérios como indigna de seus planos grandiosos, mas foi por Deus escolhida para a pedra angular do reino messiânico. Israel é aquilo um tipo de Cristo que, num sentido mais perfeito, afirmou ser a pedra angular. Você percebeu, Arthur? Então, é o povo, mas eles querem fazer, não, é um tipo de Cristo. Olha, você vê, olha a ginástica. Então, a pedra angular é o povo de Israel, não tem nada a ver. É o povo, não tem nada a ver com Jesus, né? Aí vamos lá, de outra. E ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, enquanto estava à mesa comendo, e disse: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. Inclusive, já falei essa passagem uma vez anterior. É alguém que come comigo. Então, está falando só, mais ou menos assim, dá uma ideia de que nas escrituras está previsto que alguém ia trair. Vamos citar o quê? Salmo 41. O que é o Salmo 41? Até o meu amigo, em quem eu confiava, e que comia do meu pão, é o primeiro a me trair. Quando o cara vê assim, rapaz, está fechando. Está fechando. Mas, vamos lá. Em relação ao Salmo 41, na Bíblia de Jerusalém, vai falar o seguinte: quando é narrada a eleição de Matias para substituir Judas, também é feita referência ao que disse Davi nesse salmo. Então, são dois lugares que fazem referência, né, que são. Embora a intenção de todos os autores seja a de justificar a traição de Judas como cumprimento de uma suposta profecia, o fato é que se trata de uma situação acontecida com o rei Davi. E ele está reclamando, né? Disso, aconteceu com ele, um amigo dele o traiu. Não tem nada a ver com Jesus. Olha. De fato, um amigo, seu próprio conselheiro, chamava Aquitofel, o trai, conforme podemos deduzir da narrativa de 2 Samuel, capítulo 15. Enquanto fazia o sacrifício, Absalão mandou buscar na cidade de Gilo o Gilonita Aquitofel, que era conselheiro de Davi. A conspiração se fortalecia e o partido de Absalão aumentava. Disseram a Davi: Aquitofel se uniu à conspiração de Absalão. Então, o amigo dele traiu. E o fim trágico dele foi o quê? Foi se enforcar. Opa, não é a mesma coisa do Judas, não, cara. Eu já falei isso uma vez. Né? E vamos lembrar... então, aí, ó, em Atos dos Apóstolos, vai dar uma outra versão da morte de Judas. Lá ele não foi enforcado. Ele caiu de ponta cabeça num precipício, arrebentou as entradas. Quer dizer, afinal de contas, ele suicidou ou caiu no precipício, né? Aí, Jean-Dominique Crossan, especialista em Bíblia, vai falar que tem uma relação lá com o Nadim, traidor de Jaicar. Ele até nem descobri de onde isso não, mas até tiro um print da página aqui, onde ele faz referência, não sei de onde que tirou, porque na Bíblia não estava nisso, pode ser uma outra situação, alguém conhecido que fez a mesma coisa. É só para mostrar que, né, as coisas estão copiadas por aí afora. E aí eu vou trazer de novo, porque eu já li uma vez aqui, Mateus 27. Mateus, o nosso querido Mateus, que gosta de citar profecia, né? Lembra disso? De manhã cedo, todos os chefes sacerdotes e anciãos do povo convocaram o conselho contra Jesus para o condenar à morte. Eles o amarraram e o levaram e entregaram a Pôncio Pilatos, governador. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo. E nada respondeu quando foi acusado pelos chefes sacerdotes e anciãos. Então Pilatos, lá no final, o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos
soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse texto, quando você lê, você está perfeito, não está faltando nada, né? Mas está faltando sim, eu tirei de propósito. Eu tirei os versículos 3 a 10. Vamos ver o que tem lá? Aí vocês vão ver como é que o bicho pega. Opa, estou voltando. Então, 3 a 10. Então, vamos lá. Vamos ler o primeiro lá para dar sentido, né? Senão não vai dar sentido. De manhã cedo, todos os chefes sacerdotes do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenar à morte. Eles os amarraram e o levaram e entregaram a Pilatos, governador. Então, Judas, o traidor, já chamou de traidor. Ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas aos chefes sacerdotes, segue o texto aí afora. Mas peraí. Neste momento aqui, Jesus só foi levado a Pilatos. A condenação está cá embaixo. É depois do resto da história. É o final da história. Deu para entender ou não? Então, neste momento aqui, no versículo 3, Jesus não tinha sido condenado ainda. Ele foi apresentado, foi inquirido, depois fala assim, ou ele ou Barrabás, solta Barrabás. Deu para entender? Então, a minha percepção, a história de Judas é uma história inventada e colocada no lugar errado. Ponto. Para mim é muito simples. Mas, aqui nós temos uma suposta profecia. Não, Jesus perguntou, você sabe com espadas e paus para me prender? Falando com os soldados que foram prender ele lá, né, para levar para Pilatos. Como se eu fosse bandido. Todos os dias eu estava com você no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para se cumprir a Escritura. Então, Jesus está assim, vocês vão me prender para cumprir a Escritura. Só que essa profecia não está especificada. Então, você não está, eu não sei onde que está. Eu não tenho como ir lá no Antigo Testamento para saber onde que foi que falou que ele ia ser preso. Deu para entender? Então, é difícil, né? Não foi informada a qual profecia se refere a essa passagem, não encontraram nada que pudesse enquadrar nela. Sabe por quê, cara, Heitor? É bem simples, ela não existe. Esse trecho de Marcos faz parte da passagem que é relatada da prisão de Jesus, que encontramos em Mateus também, onde também é dito. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram, e em Lucas também tem essa passagem, mas não menciona profecia nenhuma. Quer dizer, nós temos 3 evangelhos, 2 falam que é para cumprir profecia, mas não cita qual profecia, e um nem sabe que existia esse trem. Olha, não foi o Espírito Santo que inspirou os... Onde que está? Na narrativa de João, não temos a prisão de Jesus como cumprimento de profecia. E aí? Porém, ele apresenta um outro detalhe que também relaciona a outra profecia. Não tem a essa, mas tem uma outra. Jesus falou, já lhe diz que sou eu. Se vocês, então, estão me procurando, deixe os outros ir embora. Era para se cumprir a escritura que diz, eu não perdi nenhuma daqueles que me deste. Então, ele trabalha uma outra profecia, não fala daquela da prisão, uma outra profecia, mas também é a mesma coisa, você não acha, né? Então, a Bíblia Sagrada Ave Maria se faz referência a João 17, 12, cujo teor é, quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Como visto, nada disse sobre a traição de um dos seus discípulos. É tudo macho. Marcos, eles crucificaram e repartiram sua roupa. Aí vai citar Salmo 22, 19. Entre si reparte minhas vestes, sorteia minha túnica. A título de curiosidade, informamos que o trecho de Mateus, pela Bíblia Sagrada Ave Maria, cumpriu-se a certa profecia do profeta, repartir entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte, não existe em algumas traduções bíblicas. Como, por exemplo, a Pastoral, Paulinas Barra Loyola, do Peregrino, Voz de Jerusalém, Santuário, Novo Mundo, Mundo Cristão e Ched. E aí, como é que fica? Nós temos um texto bíblico que está em umas traduções e não estão em outras.
Bíblia Vozes, encontramos uma explicação para o Salmo 22, cujo autor é o próprio Davi. Esse salmo é uma das expressões mais profundas do sofrimento das orações bíblicas. Então, esse salmo está dando a ideia que é uma oração, né? Entendeu? Uma oração. É composto de duas partes, lamentação individual e cântico de ação de graças. O salmista, abandonado e solitário em sua dor, privado da presença divina, apela a Deus da santidade, lembrando-se as promessas relativas aos justos. Depois de relatar seus sofrimentos morais e espirituais, alude em sucessão trágica às dores físicas, os tormentos corporais e o terror da morte. No extremo da dor, passa a certeza da esperança. A salvação está assegurada e já está próxima. Tanto assim que já pode convidar a comunidade dos fiéis a unir-se a ele no louvor a Deus, cujo desígnio de salvação se estende ao mundo inteiro e às gerações futuras. Então, aquela profecia não tem nada a ver com Jesus, é do salmista, que dá para a situação, uma situação difícil. Só isso. Nada a ver com Jesus. Aí vem Mateus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Então, vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Por isso que é Virgem Maria. Tá certo? Aí vai citar Isaías 7,14. Pois sabe que Yahvé lhes dará um sinal, a jovem conceberá e dará à luz um filho, chamará pelo nome de Emmanuel. Bíblia Sagrada Pastoral, em nome de rodapé. O reino do norte, aí vai citar Efraim, cujo rei era Faceia, se aliou a Razon, rei de Arã, numa tentativa de se libertar do perigo assírio. Então, a Síria estava lá dominando a região, esses dois reis se uniram para defender. Como o reino do sul, Judá, não participou da coalizão do reino do norte e Arã, esses dois temeram que Judá se tornasse aliado da Síria. Então, eram duas regiões, os judeus estavam, dois lá se uniram, o outro ficar com medo do outro, o grupamento de judeus vão unir ao inimigo e vai partir para cima da gente, né? Então, resolveram, então, atacar o reino do sul para destronar o rei Acaz e colocar no seu lugar o filho Tabeel, rei de Tiro. Então, já que é assim que você pode nos trair, nós vamos lá, então, tirei ele do trono, então um golpe, né, de Estado, tirei do trono e coloca outra pessoa. Então, Acaz teme o ser. O Acaz era o rei, né? Teme o ser que verifica a reserva de sua água da cidade. Isaías, que era o profeta do momento, vai ao seu encontro, ao encontro de Acaz, e o tranquiliza, mostrando que não haverá perigo. Não, fica calmo, tranquilo, Deus vai agir para nosso favor, mais ou menos assim, né? Pois continua válida a promessa de que a dinastia de Davi será perene, desde que se coloque total confiança de Yahvé. O sinal prometido a Acaz, quem? A Acaz? Então não é para nós, não? 2000 anos depois? É o seu próprio filho, do qual a rainha, a jovem, estava grávida. Então, esse 7,14, que vocês sabem que já vai dar um sinal, a jovem conceberá e dará à luz, era o filho de Acaz. Não tem nada a ver com Jesus, cara. Nada. E, ok? Então, tá aí. Meu Deus. Aí vem vamos no dicionário bíblico universal. Isso aqui é de cunho católico. Fala assim, é o nome dado por Isaías a uma futura criança, cujo nascimento será para o rei Acaz o sinal da assistência divina. Tá vendo? Não fica claro que é para o rei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Jesus. Né? A interpretação eles mostram, então, a interpretação, né, de que tudo isso se refere a Jesus. É isso que eu falo, Arthur. Eles pegam uma passagem do Novo Testamento e vê lá no Antigo algo que possa aplicar aquilo, independente se é profecia ou não, encaixou, etc. E põe lá, se é profecia. É isso que é profecia. Eles retiram do contexto as passagens. Exatamente. Então, continua lá. A interpretação deste oráculo deve estar ligada à significação do nome e ao alcance que terá na conjuntura naquele momento. Naquele momento, profecias locais, temporais, ao povo que estava falando. O reino de Judá é ameaçado pelos sírios,
e os efraimitas aliados que querem acertar contas com a dinastia reinante, a mesma dinastia que se beneficia das promessas feitas a Davi. Em vez de recorrer a essas promessas, Acaz apela para a Síria. Isaías condena este modo de agir e proclama: Deus estará presente, Ele está conosco. Emmanuel, o que é? Deus conosco. Né? Qual será a criança? Aí continua no dicionário ainda, hein? Cujo nascimento será portador de uma mensagem como esta. Como é ao rei contemporâneo de Isaías que o sinal será dado, o nascimento anunciado deve ocorrer proximamente. Olha para você ver, sinal que nós estamos falando. Se tem uma profecia, é algo local próximo. Será Ezequias, afirma-se muitas vezes, e com boas razões. Então, está falando assim, aquele filho que vai nascer é Ezequias, não tem nada a ver com Jesus e Emmanuel lá na frente. Mais uma vez, nada a ver. Nada a ver. Né? Lembrando, pessoal, que o Paulo não está falando nada de interpretação moral dos textos bíblicos, tá? Simplesmente está dizendo isso que vocês estão ouvindo, né? Que certas previsões atribuídas à figura de Jesus não eram a figura de Jesus, e sim eram outros fatos históricos dali da mesma época, praticamente, que foram feitas. Basicamente isso daí. E eu estou com Kardec quando no Evangelho ele diz o seguinte, ó, eu não vou entrar nessa briga sua, não. Eu vou pegar dos Evangelhos só o ensinamento moral de Jesus. É a melhor coisa. E não poderia ter feito melhor, porque é muito sinceramente. Eu não estou entrando no mérito da mensagem de Jesus, não falei nada disso. Eu estou falando o seguinte, ó, eles colocam que Jesus veio cumprir várias profecias, só que essa profecia não existe. É isso que eu estou falando, só isso. É isso aí. Não fui além disso. Né? Aí vem o Júlio Treblon de novo vai falar o seguinte, os tradutores gregos entendiam perfeitamente o sentido da palavra hebraica alma, traduzida por paternos no sentido de jovem, e não de virgem. Uma virgem dará a luz. Não é virgem, uma jovem dará a luz. Uma jovem. Os cristãos que queriam o nascimento misterioso do Cristo interpretaram o texto de Isaías como profecia do nascimento virginal do Messias, atribuindo ao termo paternos a significado de virgem. Aí não tem jeito, né, cara? Muda o sentido da... E isso foi mudado depois, né? A igreja mudou depois para atribuir a Maria uma pureza baseada na virgindade, né? Com a gente que a gente sabe que não tem nada a ver, é pureza espiritual. E se você pesquisar, você vai achar inúmeros autores falando exatamente isso, que a tradução está errada, está equivocada. Não tem nada a ver, não é virgem, é uma jovem. E aí a igreja ainda vai mais além, porque fala que Maria foi jovem antes, durante e depois do parto, cara, aí não tem jeito. Sem chance. Com ele crucificaram 2 bandidos, uma à direita e à esquerda. Deste modo, cumpriu sua escritura. Percebe que toda hora eles falam, cumpre a escritura. Ele gosta desse termo. Aí, a escritura citada é Isaías, no capítulo 53, versículos 9 e 12. Foi-lhe dada a sepultura ao lado de fascinos e ao morrer achava-se entre malfeitores, e bem que não haja cometido injustiça alguma. E sua boca nunca houve mentira. Por isso eu lhe darei multidões de propriedade, e vai para aí fora. Então, quando a gente lê a citação lá, cara, bate, entendeu? É essa que é a ideia. Porque fecha. Agora, só que quando a gente vai no contexto, aí que o bicho pega. Entendeu? Você vê que não tem nada a ver. Né? Em princípio, fechou, bateu, bonito, beleza. Ó. 2 crucificados, você vai morrer entre os malfeitores, fechou. Beleza. Mas, será? Aí na Bíblia Sagrada Voz, vai falar de Isaías, capítulo 53, versículo 10 a 12. A última causa da paixão e morte do servo não são os seus inimigos ou as circunstâncias adversas, mas Deus mesmo que o quis como vítima expiatória dos pecadores. Os frutos da paixão e da morte expiatória são numerosa descendência, seja material, seja espiritual, e luz, isto é,
felicidade e vida. Aí cita Salmo e Jó. Ensinou-se aqui a volta à vida, tema retornado mais tarde no tempo dos Macabeus. Não tem nada a ver com Jesus. No local de novo. E o servo, dentro do capítulo de Isaías 53, o servo, que esse capítulo cita várias vezes a palavra servo, servo, servo. O servo aí, quem que você acha que é? É o povo de Israel, cara. Não é outra pessoa, não é uma pessoa, é uma coletividade. É uma coletividade. Então, o servo é Israel. Então, fica bem claro que o entendimento da passagem, né, nada tem a ver com profecia. Sobre algum evento que aconteceria com Jesus. Não tem nada a ver. E o que aconteceu com o bom ladrão? Nós já falamos também outra vez, mas isso é interessante para mostrar como que as coisas são, né? Para ficar... Então, lá, Mateus. E foram crucificados com ele 2 ladrões. Os mesmos impropérios diziam também os ladrões. Quer dizer, os 2 ladrões para Mateus estavam gozando na cara de Jesus. Marcos, com ele crucificado 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda, também os que ele foram crucificados o insultaram. Então, os 2 também estão insultando. Lucas, um dos malfeitores crucificado blasfemado. Então, só um. Né? E aí, gozar a cara de Jesus. Você salva você mesmo, cara. Entendeu? Já... Gozação pura, né? E aí, ele virou para o outro e falou assim, o outro falou para Jesus assim, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E João não fala de nada. Diz assim, onde crucificarem com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Não falou nada, nem que escarnecer de Jesus ou não. É como se... E presta atenção. Segundo a tradição, e eu estou falando segundo a tradição porque eu não acredito, João estava ao pé da cruz. Então, ele era testemunho, os outros não. Ou, supostamente, tá? Supostamente. Porque, né? Dentro da crença comum, que não é minha crença. Aí vou voltar ao que eu já falei, né? Como que é a questão? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu navigo de lugar. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mudou o sentido, Arthur? Muda completamente. A vírgula mal aplicada muda tudo. Os textos não tinham pontuação. Os tradutores se puniam à vontade. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso é para todo mundo. Um dia, você vai estar lá comigo. Não é hoje, é um dia. Deu para entender? Todo mundo vai estar. Agora, que eu digo assim, hoje estarás comigo no paraíso, tem um problema muito sério. Porque esse ladrão deve ter chegado primeiro que Jesus. Porque Jesus ficou 3 dias aqui. Depois subiu. Não foi hoje. Não bate, cara. Não tem jeito. Não bate. Aí, Mateus, aqui. E responderam, em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá... Ou seja, eles estão querendo dizer assim, que Jesus viria de Belém. Por que Belém? Porque Belém, supostamente, era a terra de Davi. Ele não era descendente de Davi, então tinha que vir de Belém. Aqui a fuga para o Egito, e em vez de voltar, volta para Belém. E aí eles fazem a família de Jesus para Belém, para nascer lá e depois voltar para onde ele morava. Olha você ver. Tem esse relato lá. E vai citar Miqueias. Mas você, Belém de Eufrata, tão pequena as principais cidades de Judá, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde tempos remotos. Muito bem, tá fechando, cara. Ó, você vê. Belém aqui fechou falando de Belém, tá fechando a profecia. Porém, nessa profecia percebemos que simplesmente pegaram parte de um texto que, fora do seu contexto, se aplica muito bem a seus propósitos, mas cuja realidade é completamente outra. Para elucidar essa questão, vejamos a sequência da passagem. Então, aqui foi até Miqueias 5:2. Então, estou seguindo. Pois Deus os entrega só até que a mãe dê a luz e o resto dos irmãos volte aos israelitas. De pé, ele governará com a própria força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. E habitarão tranquilos, pois ele estenderá o seu poder até a extremidade da terra, ele próprio será a paz.
Se a Síria invadiu o nosso território... Opa, então está falando de uma coisa local. Local, daquela época. Local daquela época. E quiser pisar o interior do nosso palácio, poremos em luta contra eles 7 pastores e 8 comandantes. Eles vão governar a Síria com espada, a terra de Nimrod com punhal. Ele nos livrará da Síria se invadir no nosso território, se atravessar a nossa fronteira. Miqueias 2:5. É a continuação de Miqueias. Então, o Belém de Eufrate é o povo. Né? De novo, é a ideia de povo, não tem nada a ver com... Né? Então, para você que o Moisés está falando, é aquele que governa Israel, mas não Jesus. Né? Não conseguimos estabelecer com precisão quem é essa pessoa. Né? O mais provável, então é chute mesmo, é que seja Ezequias, filho do rei Acás. Olha lá, o rei Acás, nós já falamos atrás, rei de Judá no período de 721 a 693 a.C., já que a profecia anterior se refere a quem é ele, o rei Acás, então. Pode ser, não sei. Aí no livro relata a vida e a época de Jesus de Nazaré, Reza Aslan fala o seguinte: Lucas coloca o nascimento de Jesus em Belém não porque ele ali ocorreu, mas por causa das palavras do profeta Miqueias. E tu, Belém, de ti sairá para mim governo de Israel. Lucas quer dizer que Jesus é o novo Davi, o rei dos judeus, colocado no trono de Deus para reinar sobre a terra prometida. Simplificando, as narrativas da infância nos evangelhos não são relatos históricos, nem foram feitas para ser lidas como tal. São afirmações teológicas do status de Jesus como ungido de Deus, o descendente de Davi, o Messias prometido. Então, tudo que relata lá não tem nada a ver com história. É criação teológica. Para fechar, Jesus ser vindo de Davi e tal, tem que nascer de Belém, aquela história toda. Eles forçam a barra, né, para essa genealogia aí. James D. Tabor, no livro Dinastia de Jesus, existem estudiosos do Novo Testamento que duvidam da validade da história, até mesmo deste arcabouço básico, especialmente da história de nascimento de Jesus em Belém. Sustentam que a história de Belém foi provavelmente acrescentada para dar crédito a Jesus como Messias descendente de Davi, já que Belém era a cidade de Davi. Olha exatamente, né? Nós falamos. Existem certos indícios de que a questão do local do nascimento de Jesus, na Galileia ou na Judéia, tornou-se uma questão de controvérsia e discussão de grupos judeus. Ela mandar consultar João 7, 40, 44. A revista super interessante, um artigo lá do Rodrigo Cavalcante. E o segundo problema mais grave é que provavelmente Jesus não nasceu em Belém. Há quase um consenso entre os historiadores de que Jesus nasceu em Nazaré. Hoje Nazaré, exatamente. Se ele tivesse nascido em Belém, chamava-se Jesus de Belém. E não Jesus de Nazaré. Tá certo? Diz o padre Jaldemir Vitória, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte. Então, o padre está falando isso. Né? Então, por que o Evangelho de Mateus diz que o nascimento foi em Belém? É questão, né? Vitória explica que o texto segue o gênero literário conhecido como Midrash. Basicamente, o Midrash é uma forma de contar a história da vida de alguém, usando como pano de fundo a biografia de outras personalidades de história. É invenção pura, no fundo é isso que eu estou falando. Né? No caso de Jesus, ele aplica a referência a Belém, é feita para associá-la ao rei Davi do Antigo Testamento, que segundo a tradição, por que eu falei? Não tem nada escrito, é tradição pura. Né? Teria nascido de lá, de Belém. Vamos lá. João, capítulo 7, versículo 41. Outros diziam, ele é o Messias. Outros ainda afirmavam, mas o Messias virá da Galileia? João 7, 52. Eles responderam, você também é galileu? Estude e verá que da Galileia não sai profeta. Aí vamos lá no mapa. Da Galileia não sai profeta. Qual a cidade que está na Galileia? Nazaré.
Nazaré. Uai, não é Belém, não? Não. Uai, Belém não é Jesus de Belém, cara? Então, Belém. deu para entender? O próprio texto já contradiz o que está lá, cara. Então, eles tinham que Jesus nasceu na Galiléia. Só de Galiléia vai vir gente boa, é lá que ele está esperando. Não, vem de Belém, mais ou menos que está Jesus de Galiléia, então. Está aqui, cara. Então, difícil. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí a história de mandar para o Egito. Para quê? Para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Faz a viagem. Aí ele vai citar Oséias, né? Profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho. Fechou, cara. Chamou, né? Olha para você ver como é que a coisa é sutil, Arthur. Né, é bem feito, vamos dizer assim, é bem feito, tá? O cara que não tem um senso, ele vai aceitar numa boa. Agora, se você tiver assim, vamos ver o que Oséias está dizendo, o contexto, aí, meu amigo. Então, o texto da passagem trata da libertação do povo judeu, aqui chamado de Israel, quando Deus, através do profeta Moisés, tira esse povo de subjugação dos egípcios. Então, do Egito, Samaré, meu filho está falando do povo de Israel lá na época de Moisés. Não tem nada a ver com Jesus lá na frente. Uhum. Aí, voltando e rezando. Mateus faz Jesus fugir para o Egito para escapar do massacre de Herodes, que ninguém sabe também se aconteceu ou não, mas provavelmente não aconteceu. Não porque isso aconteceu, mas porque cumpre as palavras do profeta Oséias. Tá vendo? Fez de lá para cumprir. Do Egito chamei meu filho. Cita Oséias. A narrativa não tem intenção de revelar qualquer fato a respeito de Jesus. Ela pretende revelar esta verdade, que Jesus é o novo Moisés, que sobreviveu ao massacre dos filhos dos israelitas pelo faraó e saiu do Egito com a nova lei de Deus. Então, está sendo como fazendo uma espécie de comparação entre Jesus e Moisés. Moisés não saiu do Egito para libertar o povo? Então, aí eles estão fazendo mais ou menos associação. Jesus foi para o Egito, né? Fugiu para o Egito, está saindo para libertar o povo. É bem semelhante à questão que é o fundo, o pano de fundo. Mateus, por isso, depois de haver recebido a aviso do chão, José partiu para a região da Galileia e foi morar na cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Então, mais de um. Ele será chamado Nazareno. Eu te dou o que você quiser para você me apontar na Bíblia. Uma passagem que for que está escrito. Ele será chamado Nazareno. No Antigo Testamento, no caso, também. No Antigo Testamento. Uhum. Não tem encanto algum. E quando você chama a pessoa de Nazareno, é porque nasceu em Nazaré ou em Belém? Ué, Nazaré, óbvio. Você vai entender? Mais uma aí, tá vendo? Veja a que ponto chegam. Citar uma profecia inexistente vinda a comprovar que o fanatismo religioso existe desde longa data. Nota-se, como já falamos, a nítida preocupação em citar inúmeras profecias na tentativa de identificar Jesus como o Messias. O problema é que ainda consegue atingir o objetivo, pois a maioria das pessoas justifica a veracidade da Bíblia justamente usando do argumento de cumprimento das profecias. Olha para você ver, né, que é contradição. Infelizmente, poucos são habituados a conferir e ou questionar, embora seja a única forma de se conseguir descobrir a verdade. Então, isso me faz lembrar o esforço que alguns fazem em dizer que Chico Xavier foi Allan Kardec. Isso. Distorcem tudo, tiram de contexto, inventam, diz que foi previsto, enfim. Aí, Mateus, à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelos demônios. Jesus, com a palavra, expulsou os espíritos. Opa, não é demônio mais não, é espírito agora? Hein? E curou todos os doentes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora, cita Isaías, né? Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aí você vai, Isaías está lá. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levantava. Cara, fechou de novo, cara. É impressionante. Né?
O trecho de Isaías, do capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12, tem a seguinte explicação na Bíblia Natal, na Bíblia de Cunho Protestante. Estes versículos, ou seja, esse trecho todo, né, apresenta o servo sofrendo vicariamente pelos pecados dos homens. A interpretação judaica tradicional entende a passagem como referência ao Messias, como é claro, fizeram os primeiros cristãos que criam ser Jesus o referido Messias. Não foi, no entanto, não foi senão no século XII que surgiu a opinião de que o servo aqui se refere à nação de Israel, opinião que se tornou dominante no judaísmo. O servo, todavia, é distinto do meu povo. Ou seja, esse todavia aqui do servo aqui, é o que eu já tinha falado, o capítulo 53 de Isaías, que fala do servo várias vezes. O servo é o povo de Israel. Meu servo é o povo de Israel. Não tem nada a ver com nada, a não ser isso. Né? Entendeu? Mas isso, então, a partir do século XII, que isso ficou mais evidente do judaísmo, mas lá atrás ainda... Né? Bom, aí vem o erro de novo. Há mais de 100 anos, os estudiosos se deram conta do que os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, há 15 capítulos, cara, não poderiam ter sido escritos pelo mesmo autor responsável pelos 39 primeiros capítulos. Opa, nós temos 2 Isaías aí, então? Ou a maior parte deles. Os primeiros capítulos pressupõem uma situação na qual a Assíria está prestes a atacar Judá, ou seja, foram escritos no século VIII a.C. Os capítulos 40 a 55, por outro lado, pressupõem uma situação em que o reino do sul tinha sido destruído e seu povo levado para exílio, ou seja, meados do século VI a.C. Contextos completamente diferentes. E é um livro inspirado, que foi acrescentado ao de Isaías, que ninguém nem sabe quem é o autor. Já é outro problema, né, Arthur? Outro problema. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está à frente de vocês, e logo vocês vão encontrar uma jumenta amarrada e jumentinho com ela. Aí você pega, desamarra, traz para mim, que vou dar uma voltinha nelas, né? Aí você está a profecia de Zacarias. Dance de alegria, cidade de Sião. Grite de alegria, cidade de Jerusalém. Pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Perceberam a situação? Então já está querendo enquadrar, cria uma situação para enquadrar numa suposta profecia. Esse é o ponto. A sequência imediata, ou seja, o versículo 10, é que nos dirá a quem se refere essa passagem. Vejamos. Da pessoa, né? Da sequência de Zacarias, tá? Quem é essa pessoa aqui? Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco de guerra, anunciará a paz em todas as nações de seu domínio, irá de mar a mar, do reino Eufrates até os confins da terra. Não tem nada a ver com Jesus, então, cara. É uma situação local, temporal. Mas quem seria esse guerreiro que destruiu os carros de guerra? A nossa resposta é: Alexandre Magno é um instrumento de Deus. Nessa época, ele marcha pela Síria, depois pela Fenícia e, finalmente, pela Palestina. Assim, pelos acontecimentos, não se trata de profecia a respeito de Jesus. É uma coisa local, temporal. Não tem nada a ver com ele. Estão calmando, tá, gente? Aí vem recolhendo as moedas, isso é Judas, né? Chegou lá, ficou arrependido, jogou as moedas, o sacerdote recolhendo as moedas, contra a lei, tal, não discutiam em concílio o que deram troca, então, por isso, eu quero ver onde está a profecia. Assim se cumpriu o que se dita ao profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca do campo de oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Então, teoricamente, aquelas 30 moedas que foi dada para Judas, foi comprar um campo de oleiro, sendo um campo para enterrar as pessoas, um pedaço de terra, né? Não se encontra nada igual nesse, ou nem parecido a Jeremias. Se você vai em Jeremias
30 moedas, você não acha nada, nenhuma referência, nada. Então, é uma profecia inexistente. Mais um. Aqui é outra não especificada. Tomando consigo os 12 dias. Eis que subindo de Jerusalém e se cumprirá tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escalos, depois de açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Não encontra esse encanto algum, cara, no Antigo Testamento. Aí é fácil, né? Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Olha, tá vendo? É uma preocupação muito grande. Tudo para cumprir, é o foco deles. Então, é muito nítido isso aí, quando a gente pegar para analisar assim, mais friamente, né? Vamos dizer assim. Amarrar uma esponja e sopar com vinagre, né? Tem uma hora lá que Jesus fala: tenho sede, eles colocaram vinagre na boca dele e tal. Aí, vamos lá, profecia, Salmo 68. Como alimento me deram fel e na minha sede me deram vinagre. Porra, cara, tá batendo, ó, tá vendo? Queria milagre. Aí o cara... Bíblia não tá. Explica o Salmo 68, e às vezes ele tem o número 69 também, e aí muitas vezes tem confusão de numeração. Dizendo, tratasse de fatos acontecidos com Davi, tendo vinagre. Fatos acontecidos com Davi, dos quais ele reclama. Portanto, não se pode tê-los como se fossem profecias a respeito de Jesus. É puro delírio para rimar com o título dos Salmos livres. Bíblia Sagrada Pastoral. Nada podendo fazer e não tendo ninguém que o defenda, o salmista recorre a Deus numa espécie de desafio, que ele dê prova do seu amor e felicidade. O salmista, tá vendo? Tá vendo? Então é coisa dele. É uma oração, uma reclamação, nada de profecia, não tem nada, não é profecia. Não é profecia. Bom, isso aqui é simplesmente uma amostra do que tem nesse e-book. Tá? Eu já estou até com ele aqui, porque eu tive que fazer uns ajustes em função desse trabalho, mais coisas eu percebendo, mudando e tal, mas já, o que tem lá já dá para saber, mas eu vou colocar isso talvez amanhã, essa nova versão. Então, essa é a entrada no meu site, paulosneto.net, tem lá e-books, você clica lá e está lá na lista, é só baixar, de graça, não cobro nada. Certo? E vão ficar, e todas as outras, até aqui, as 43, todas elas, é mais ou menos isso que eu estou falando. Não existe, o contexto não é que ele é para outra pessoa, outra época, tudo. Moral da história. Não existe uma só profecia a respeito de Jesus. Nós podemos até, assim, abrir mão em uma. Mas seria uma profecia, vamos dizer assim, de forma indireta. É aquela profecia que está em Malaquias, que vai dizer que, antes do grande dia terrível do Senhor, eis que enviarei o profeta Elias. Você lembra disso? E aí Jesus fala assim, ó, João Batista é aquele cara que me quer, falou que ia voltar. Então, de forma indireta, ao falar da volta do grande dia terrível, Jesus seria esse representante do grande dia terrível, que era um missionário, que ia ganhar, libertar o povo, ia dominar a terra. Então, de forma indireta, nós podemos até aceitar essa. Mas, fora isso, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ou seja, levantamos 43. Não tem nenhuma. Aí o cara chega a 365, tá certo? Pior ainda. É delírio puro, tá certo? Aqui está a nossa fonte, né? É uma fonte aqui pequena que eu praticamente usei só meu e-book, que é lá que tem as referências todas, né? O site, viu coisa aí. Então é isso aí, mestre. Maravilha. Bem, não temos perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Se você conhece alguma obra espírita ou dito espírita que defenda justamente o fato de ter havido profecias no né, antes de Jesus, obviamente, né, referentes a Jesus. Você encontrou isso em algum lugar que tem que sustentar essa tese? Assim, eu não peguei especificamente para pesquisar isso, mas a crença geral no meio espírita é que existe profecias. Tá? E mais ainda, que a coisa se complica.
Porque nós temos uma obra de Humberto de Campos e faz uma entrevista com Judas. E o Judas ficou arrependido. Aí lascou, né? Tá? O que eu sempre falo é o seguinte: os espíritos, eles vão para o mundo espiritual com as crenças deles. Tá? E uma das obras de Humberto de Campos, se não me falha essa, ele diz que ele está pegando tradições do mundo espiritual. Então, tradições é tradições. Tá? E outro, os espíritos não vão nunca nos falar que a traição de Judas é invenção. Eles nunca vão falar. Jamais vão falar isso com a gente. Porque, para quê? Vai levar isso em reforma moral a quê? A nada. Agora, o que podem até fazer é depois você fazer uma análise e perguntar: a minha lei de raciocínio está certa? Não está legal. Você que tem que descobrir. Sim. Né? Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele não entra nessas polêmicas que são nossas. Não entra. Porque, veja bem, se vem um espírito falando que a história de Judas não existiu, a repercussão disso, a nível de outras correntes religiosas, é muito forte. E vão bater em cima da doutrina sem dó nem piedade. Sim. Entendeu? Então, eles são muito nesse sentido. Por exemplo, e a gente tem que entender certas coisas que é muito comum. Um mestre, um professor, ele não está para derrubar a sua crença, ele está para te dar ensinamento. E muitas vezes ele pega a sua crença, mesmo que seja errada, para te dar um ensinamento em cima dela. Então, Jesus diz o seguinte: vocês querem um sinal? O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. A história de Jonas é verdadeira? Entrar na baleia, no peixe? Ficar 3 dias depois sair do dia na praia? Deu para entender? Mas para que Jesus falar isso? Não existe besteira. Então ele aproveitou a crença deles, usou aquilo que eles acreditavam para dar um ensinamento. O que é mais importante? Não é o ensinamento? Quando eles tiverem evolução, eles vão entender que a história de Judas não é verdadeira. Qual é o problema? O mais importante é o ensinamento, é fazê-los despertar para uma realidade espiritual que eles não estavam conseguindo perceber. E isso que importa. É esse que é o recado. Então, de tudo que os espíritos... porque os espíritos não condenaram, não falam... Não, eles não vão falar nunca. Nunca. Que está errado. Nunca. Agora, eu, particularmente, sou uma crítica séria em cima de Emmanuel. Vocês vão me desculpar. No livro A Caminho da Luz, ele vai identificar o 666 como sendo o Papa. O Papa, é verdade. E pior ainda, nem é um Papa específico. É os Papas. Sentou no trono, porque se ele identificasse um, menos pior. Mas ele identifica os Papas. Então, eu acho isso grave. Eu acho. Respeito a opinião de... Aliás, outro dia me convidaram para fazer um estudo sobre o Caminho da Luz, eu disse que não, por discordar não só dessa passagem, mas de várias desse livro. Não, então, eu também não faço isso. Sem chance, não faço. Inclusive, na palestra de ontem, nós estávamos falando sobre a vida e obra de Kardec. E eu disse lá, o Vladimir pode confirmar ou não, para me desmentir ou não, né? Que eu disse assim, a única pessoa que eu falo de biografia, alguma coisa, é Kardec, o resto não fala. Já fui convidado, fala de Maria, não quero, não falo. Fala de Bezerra de Menezes, não falo. Fala de Chico, não falo. Eu não sou de falar biografia de pessoas, falo de Kardec que ele representa para nós e que muitas pessoas não conhecem quem é Kardec e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós vamos falar uma coisa. Né? Será o tema do nosso próximo polêmica. Então, é mais nesse sentido, eu não sou para isso. Né? Agora,
É óbvio que nós falamos, mostramos. Se a pessoa fala assim, ó, Paulo, tudo que você falou não vale nada para mim, tudo bem. Eu não estou atrás de forçar ninguém a pensar como eu penso. Eu me dou satisfeito porque eu descobri. O que eu descobri não abalou a minha fé em Jesus em nada. Em nada. Muito mais pelo contrário. Porque na hora que eu vi que eles inventaram um ídolo, esse ídolo que inventaram, eu não consigo chegar aos pés dele. Mas um gente igual a gente, igual, beleza. Aí, o guia e modelo dos espíritas, Jesus, aí eu chego. Mas esse superstar que eles criaram em cima de Jesus, meu amigo, sinto muito. Nascer de criaram um mito, né? Criaram um mito. Então, o mito não tem jeito de se seguir um mito, né? Então, é isso aí, né? Que a gente tinha para passar para vocês. Maravilha. Bem, então, damos um encerrado o estudo de hoje, agradecemos aí a participação, né, de todos que aqui estiveram, a presença, também agradecemos a todos aqueles que irão assistir a esse estudo, e como o Paulo já adiantou, no nosso 74º programa, que será na próxima quarta-feira às 8 horas, o tema principal será justamente a figura de Allan Kardec no dia 3 de outubro passado, né, ontem, né, comemorou aí o que foi comemorado no Movimento Espírita por todos nós, como o aniversário, né, de Allan Kardec. Então, prestaremos essa homenagem, obviamente sempre com algum estudo, né, mais aprofundado. O Paulo Neto já tem um estudo sobre isso e trará para nós alguns detalhes importantes, algumas informações importantes sobre o codificador, sistematizador da doutrina espírita. Então, um forte abraço a todos e nos vemos na próxima quarta-feira em mais um Polêmica Espírita, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.